É difícil acreditar que um homem com mais de 2 metros de altura, pernas intermináveis, um corpo extremamente magro e uma aparência que parecia desafiar todas as leis da física pudesse um dia tornar-se uma das maiores referências da Premier League. Muitos olhavam para ele e viam apenas um gigante desajeitado. Outros riam antes mesmo de ele tocar na bola. Quase ninguém imaginava que aquele rapaz, constantemente alvo de piadas e dúvidas, escreveria uma das histórias mais emocionantes do futebol inglês. Esta é a incrível jornada de Peter Crouch, o homem que transformou as suas maiores fraquezas na arma mais poderosa que alguma vez entrou num relvado. Quando era adolescente, Peter já se destacava, literalmente. Aos 14 anos, era muito mais alto do que todos os colegas. Enquanto outros jovens sonhavam em crescer para se tornarem jogadores profissionais, ele desejava apenas passar despercebido. O seu corpo parecia não acompanhar o crescimento acelerado. Os movimentos eram estranhos, a coordenação parecia impossível e correr com tanta altura era um verdadeiro desafio. Na academia do Tottenham, muitos treinadores olhavam para ele sem acreditar que pudesse algum dia chegar ao futebol de elite. Não viam um futuro avançado da seleção inglesa. Viam apenas um jovem demasiado alto, demasiado magro e aparentemente sem a agilidade necessária para competir ao mais alto nível. O próprio Peter recordaria mais tarde que se sentia como alguém a tentar controlar uma enorme grua, sentado numa cabine demasiado distante do chão. Cada movimento parecia complicado. Cada mudança de direção exigia um esforço enorme. Enquanto os colegas evoluíam naturalmente, ele precisava reaprender praticamente tudo. Aos poucos, deixou de ser visto como uma promessa. Passou a ser encarado quase como uma curiosidade. O Tottenham decidiu emprestá-lo ao modesto Dulwich Hamlet. Não era um estádio cheio de câmaras de televisão. Não havia multidões nem grandes manchetes. Era futebol duro, físico, intenso. Os defesas não tinham qualquer interesse em respeitar aquele jovem gigante. Recebiam-no com cotoveladas, entradas fortes e provocações constantes. Mas o verdadeiro teste ainda estava para chegar. Pouco tempo depois, Peter foi enviado para a Suécia, para representar o Aslel Musif, uma pequena equipa da terceira divisão. Para muitos jogadores, aquilo parecia um exílio futebolístico. Um país diferente. Uma língua desconhecida. Um inverno rigoroso. Nenhum conforto. Nenhuma fama. Foi precisamente ali que tudo começou a mudar. Durante aqueles poucos jogos, Peter percebeu finalmente que a sua altura podia ser muito mais do que uma característica física. Podia tornar-se uma vantagem devastadora. Em vez de lutar contra o próprio corpo, começou a aprender a utilizá-lo. Cada bola aérea transformava-se numa oportunidade. Cada cruzamento podia ser uma arma. Cada disputa física deixava de ser um problema para passar a ser um ponto forte. O gigante começava finalmente a descobrir quem realmente era. Quando regressou à Inglaterra, encontrou uma realidade ainda mais cruel. O Tottenham decidiu vendê-lo ao Queen's Park Rangers por apenas 60 mil libras. Um valor quase simbólico. Era como se o clube dissesse ao mundo que já não acreditava minimamente nele. E foi precisamente aí que começaram as humilhações. Em praticamente todos os estádios, os adeptos adversários entoavam cânticos a gozar com a sua aparência. Perguntavam-lhe se o circo sabia que ele estava ali. Chamavam-lhe nomes. Riam sempre que tocava na bola. Para um jovem de apenas 19 anos, ouvir milhares de pessoas a insultarem no jogo após jogo poderia destruir qualquer confiança. Mas Peter respondeu da única forma que conhecia. Com golos. Enquanto os outros falavam, ele trabalhava. Enquanto os outros riam, ele treinava. Enquanto os outros o subestimavam, ele continuava a acreditar que ainda não tinha mostrado o melhor de si. Aquela época terminou com 10 golos. Pouco a pouco, os mesmos adeptos que antes se riam começaram finalmente a aplaudir. Era apenas o início. O Portsmouth decidiu apostar nele e investiu uma quantia muito elevada para a época. Muitos consideraram um risco. Peter respondeu com 18 golos. Dominava praticamente todos os cruzamentos.
Os defesas já não conseguiam competir no jogo aéreo. O seu tempo de salto era perfeito. O posicionamento melhorava de semana para semana. De repente, aquele rapaz estranho começava a transformar-se num dos avançados mais difíceis de marcar em Inglaterra. A Aston Villa apareceu como o passo seguinte. Parecia o momento ideal para consolidar definitivamente a carreira. Mas o futebol raramente segue um caminho linear. Treinadores diferentes. Ideias diferentes. Táticas diferentes. Nada parecia favorecer as características de Peter. Os golos desapareceram. As críticas regressaram. Mais uma vez, muita gente voltou a dizer exatamente a mesma frase. Ele não serve para este nível. Em 2004 surgiu uma nova oportunidade no Southampton. E foi ali que aconteceu uma das maiores reviravoltas da sua carreira. Mesmo numa equipa que acabaria por ser despromovida, Peter destacou-se. Marcou 12 golos. Um deles frente ao Arsenal invencível. Naquele dia, Iguburi ficou em silêncio. Enquanto o Southampton afundava, Peter brilhava sozinho. Era impossível ignorá-lo. Entretanto, o Liverpool acabava de conquistar uma das ligas dos campeões mais incríveis da história, depois da inesquecível final de Istambul. Rafa Benítez surpreendeu toda a gente. Decidiu contratar Peter Crouch. Muitos adeptos não compreenderam. Como era possível contratar um avançado vindo de uma equipa despromovida? As dúvidas aumentaram ainda mais quando os primeiros meses foram um verdadeiro pesadelo. Os minutos passavam. Os jogos acumulavam-se. 500 minutos sem marcar. 800. 1000 minutos. Os jornais falavam diariamente do seu jejum de golos. Os programas televisivos faziam piadas. Os adeptos rivais assobiavam sempre que ele tocava na bola. A pressão era gigantesca. Qualquer outro jogador poderia ter perdido completamente a confiança. Mas Peter nunca desistiu. Continuava a trabalhar em silêncio. Continuava a acreditar. Até que chegou o jogo frente ao Wigan. Recebeu a bola. Rematou. A bola entrou lentamente na baliza. Não foi um grande golo. Não foi um momento tecnicamente brilhante. Mas naquele instante parecia que Anfield inteiro explodia de felicidade. A barragem finalmente rebentara. Poucos minutos depois marcou novamente. A partir desse momento, tudo mudou. Os golos começaram a aparecer regularmente. A confiança regressou. O público passou a adorá-lo. Na mesma temporada marcou diante do Manchester United na Taça de Inglaterra e ajudou o Liverpool em várias noites memoráveis. Mas houve um golo que ficaria eternamente gravado na memória dos adeptos. Liga dos Campeões. Contra o Galatasaray. Um cruzamento difícil. A bola vinha ligeiramente para trás. Num instante, Peter lançou o corpo no ar e executou uma bicicleta absolutamente perfeita. Durante alguns segundos, parecia impossível acreditar que um homem com mais de 2 metros pudesse realizar um gesto técnico daquela qualidade. Foi um dos golos mais bonitos da história da competição. Naquele momento, o futebol deixou definitivamente de rir de Peter Crouch. Passou simplesmente a admirá-lo. Chegou então o Mundial de 2006. Representar a Inglaterra sempre foi um enorme orgulho. E Peter estava preparado. No jogo decisivo frente a Trinidad e Tobago, o marcador permanecia empatado até aos minutos finais. A ansiedade tomava conta do país inteiro. David Beckham levantou a cabeça. Fez um cruzamento perfeito. Peter elevou-se acima da defesa e cabeceou para o fundo das redes. Explosão total. A Inglaterra respirava novamente. Ao longo daquele período, marcou 11 golos pela seleção num único ano civil, um registro impressionante. Mais importante do que os números era a sua atitude. Nunca reclamava. Nunca criava polêmicas. Nunca exigia ser titular. Os treinadores adoravam trabalhar com ele. Era profissional. Humilde.
comprometido, sempre pronto para ajudar a equipa. Enquanto muitos jogadores procuravam protagonismo fora das quatro linhas, Peter conquistava o respeito através da simplicidade. O destino ainda lhe reservava um regresso especial. O Tottenham. O clube que um dia deixará de acreditar nele. Agora regressava como um avançado consagrado. Já não era um jovem inseguro. Era uma estrela da Premier League. Num dos jogos mais importantes da história recente do clube, frente ao Manchester City, estava em jogo a primeira qualificação para a Liga dos Campeões. O empate persistia. Os nervos dominavam o estádio. Até que Peter apareceu. Marcou o golo decisivo. Aquele remate valeu milhões ao clube. Mas, acima de tudo, representou uma espécie de vingança silenciosa. O rapaz que um dia fora rejeitado tornava-se agora um herói eterno do Spurs. Na Liga dos Campeões voltou a aparecer em grande. Frente ao AC Milan. Contra uma defesa composta por alguns dos melhores jogadores do mundo. Numa rápida transição ofensiva, Peter surgiu no momento certo e marcou o único golo da partida. San Siro ficou completamente em silêncio.